Bem-vindo a mais uma aula de geografia. Hoje nosso tema é a hidrografia do Brasil, que se encontra no livro Trilhas, no módulo 3, capítulo 8, página 296 a 298. Então, a hidrografia é o ramo da geografia que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, os rios, mares, lagos, as geleiras, água do subsolo e principalmente a água da atmosfera. Na página 296, vocês irão copiar essas duas perguntinhas no caderno para responder. Nós também iremos comentar aqui e mostrar quais são, na número 2, né? Que está dizendo assim, para escrever o nome dos rios que existem no estado onde você mora. Então, você tem que ir anotando tudo que a gente for falar, porque é de suma importância estarmos escrevendo tudo aquilo que for falado aqui, tá bom? Então, o Brasil ele possui uma grande quantidade de rios em seu território. E esses rios são diferentes por vários aspectos, como a largura, a profundidade, extensão e volume de água. Então, o nosso país ele apresenta uma enorme área territorial e possui uma rede hidrográfica formada por rios extensos e de grande volume de água. No mundo, só para vocês terem uma ideia, nosso país, ele reúne as maiores bacias hidrográficas do planeta. Incrível, né? Na número 1, você conhece algum dos rios representados neste mapa? Será que você conhece algum desses rios que estão sendo representados aqui nesse mapa? Se você souber, você pode estar respondendo isso em seu caderno. Na número 2, escreva o nome de um ou mais rios existentes no estado onde você mora. Então, já sabemos que nós moramos no estado do Amazonas. Então, se você quiser, você pode estar respondendo isso também lá no finalzinho da nossa aula, tudo bem? Então, aqui nesse slide a gente vê as regiões hidrográficas brasileiras, né? A gente pode perceber que a maior região hidrográfica ela está localizada aqui na região norte, que se chama, que está sendo representado aí pela legenda, na cor verde, a bacia do Rio Amazonas. Você pode estar perguntando, professora, mas o que é uma bacia hidrográfica? Eu quero que vocês observem essa imagem ao lado, que ela exemplifica muito bem, né, sobre o que é essa bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é um termo utilizado para caracterizar uma porção do território delimitada, drenada por um rio principal e seus afluentes. Então, as bacias hidrográficas são áreas do território de uma região, que é composta por um rio principal e seus afluentes, né? Geralmente, esses afluentes, eles escoam para o mesmo curso d'água, abastecendo o rio principal. Geralmente, o nome da bacia hidrográfica leva o mesmo nome do rio principal. Então, e as bacias hidrográficas, como vocês podem ver na imagem, elas possuem alguns elementos básicos que também são chamados de estrutura da bacia. São eles a nascente, temos também o rio principal, os afluentes e a foz ou exutório, como é conhecido, né? Por exemplo, a nascente se localiza aqui nessa área. A nascente ela é um local onde se inicia uma bacia hidrográfica. Geralmente, é o ponto mais elevado do relevo e também onde se encontra a principal nascente do rio, que dá nome à bacia. Já o rio principal, essa área aqui, o rio principal rio, que é um rio de maior volume e extensão da bacia, recebe as águas dos rios menores, como vocês estão vendo, que tem a função de abastecê-lo. Os divisores de água, nessa área aqui, os divisores de água,
Eles possuem uma estrutura do relevo que tem o papel de dividir as áreas das bacias. Normalmente são morros, serras, são picos ou montanhas, ou outras estruturas elevadas do relevo, né? Já os afluentes, nessa área aqui, eles consistem nos rios menores que desaguam no rio principal e tem a função de abastecer esse rio maior, né? Então, vocês podem ver, temos esses afluentes aqui que vêm abastecer o rio principal. A foz é o final da bacia e o local onde as águas encontram o oceano ou desaguam em uma bacia hidrográfica maior. É também conhecida cientificamente como exutório. Pode ser do tipo estuário ou delta, como é conhecido, tá? Aqui nós vamos conhecer os rios que fazem parte da bacia amazônica. Como eu falei, o rio principal, que é o rio Amazonas, eu falei anteriormente que o rio principal, ele recebe o nome, geralmente, né, a bacia hidrográfica, ela leva o mesmo nome do rio principal. Então, nós já sabemos que aqui na região norte, o rio principal é o rio Amazonas. Nós temos também outros rios que fazem parte dessa bacia. O Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Madeira, o Rio Trombetas, o Rio Purus, o Rio Tapajós, o Rio Branco, o Rio Javari, o Rio Juruá, o Rio Xingu, o Rio Japurá e o Rio Içá. Então, escrevam isso também aí no caderno, para não esquecermos. Na página 297, nós vamos conhecer os rios e as formas de relevo. Quanto à forma de relevo, existem dois tipos de rios, os de planalto e os de planície. Então, de acordo, né, com o relevo por onde passa, os rios podem ser classificados de planalto e planície. Os rios de planalto, eles são os rios que costumam apresentar-se em áreas de relevo mais acentuado, possuindo um fluxo mais forte em razão de muitos acidentes geográficos ao longo do seu percurso. Eu quero que vocês leiam comigo aqui. Os rios de planalto percorrem por terrenos irregulares e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade, podendo formar cachoeiras ou quedas d'água. Então, pessoal, esses rios eles são considerados ideais para a geração de eletricidade, porém pouco recomendado para a navegação na maior parte de suas áreas. Já os rios de planícies percorrem terrenos que apresentam pouco desníveis, ou seja, pouca diferença de altitude. As águas desses rios fluem mais lentamente e são favoráveis à navegação. Aí nós temos um exemplo, o Rio Amazonas. É um exemplo de rio de planície, tá? Então, os rios de planície, eles apresentam um curso mais regular. Haja vista que o relevo monoacentuado, né, como vocês podem ver, por isso que o fluxo de suas áreas não é rápido e a instalação de hidroelétricas, embora seja possível, é pouco recomendada, pois a demanda, né, a construção de barragem é muito grande para o baixo aproveitamento energético. Então, a gente pode perceber que o rio de planícies, eles apresentam esse pouco desníveis, né? Ou pouca diferença de altitude. Então, ele não é favorável à instalação de hidrelétricas. Nós temos também os rios perenes ou permanentes e rios temporários, que se encontra lá na página 297. Então, o volume de água de um rio pode variar dependendo da localização de sua nascente e do clima da região por onde passa. Desse modo, os rios podem ser classificados em rio perene ou rio temporários. Então, quanto à forma de escoamento da água, nós temos esses dois tipos de rios. Os rios perenes, eles são aqueles que
corre o ano inteiro, ou seja, não apresentam interrupção no fluxo de suas águas sobre nenhum período, seja ele de seca, seja de cheia. E esses rios, eles são alimentados por uma fonte contínua, que faz com que o nível de suas águas nunca fique abaixo da superfície terrestre. Então, os rios perenes, eles não secam totalmente, né? Na época de maior ocorrência de chuvas, seu leito fica mais cheio. Já nos período de seca, o nível de suas águas diminui. Os rios perenes, eles predominam no território brasileiro. O São Francisco, mostrado na fotografia, é considerado um rio perene. Já os rios temporários são aqueles que correm apenas um período do ano, ou seja, secam nas épocas de estiagem, né? Existem casos em que essa dinâmica é natural, sobretudo em regiões de grande variação climática anual. Todavia, há outros casos em que a manifestação desse tipo de rio é fruto da ação humana. Vale lembrar que os rios que congelam durante uma parte do ano e por isso deixam de apresentar os movimentos de suas águas, também são classificados como os rios temporários. No período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuvas é pouca ou nenhuma, os rios temporários chegam a secar. Os rios temporários estão presentes principalmente na região Nordeste, em áreas com períodos prolongados de pouca chuva ou de seca. Então, enquanto o rio perene, ele é um rio que ele não seca totalmente, né? Os rios temporários, eles chegam a secar totalmente. Na página 298, vocês irão responder essas questões no livro de vocês. A número 1, contorne a alternativa correta. E aí vocês vão recorrer àquelas características dos 4 tipos de rios que nós abordamos anteriormente. Na letra A, rio que passa por alterações na quantidade de suas águas ao longo do ano, porém não seca totalmente. Qual é? Será que é o rio temporário ou é o rio perene? Se você tiver dúvida, eu peço que vocês retornem à página do livro e façam essa leitura, tá bom? Letra B. Rio que apresenta pouca ou nenhuma quantidade de água em alguns meses do ano. Será que é o rio temporário ou é o rio perene? Letra C. Rio que percorre por terreno plano, ou seja, que apresenta poucos desníveis. Rio planalto ou rio de planície? E aí você vai estar circulando aí a resposta correta. Letra D. Rio que percorre por terrenos irregulares com muitos desníveis e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade. É o rio de planalto ou rio de planície? Número 2. Observe o mapa da página 296. Cite 3 estados brasileiros que apresentam maior quantidade de rios temporários. Então, você vai observar a legenda desse mapa e escrever os estados que apresentam a maior quantidade de rios temporários. E, por fim, a terceira questão, com os colegas e o professor, pesquise e escreva a seguir o nome de um ou mais rios que passam pelo município onde vocês vivem. Nesse caso, eu quero que vocês façam uma pesquisa, tudo bem? Quais são os rios que passam aqui pela capital amazonense? Então, você vai fazer essa pesquisa e escrever aí a terceira questão. Então, eu aguardo vocês para uma próxima aula e obrigada por acompanhar até aqui.